E o Hamas divulgou imagens mostrando a preparação para o ataque a Israel. A equipe da CNN Internacional localizou um dos 6 centros de treinamento do grupo radical islâmico a metros de distância da fronteira mais vigiada por Israel. Vamos assistir à reportagem. A tradução é de Denise Bobadilha. Vídeos de propaganda colocados pelos Hamas mostram detalhes arrepiantes dos anos de preparação que resultaram nos ataques de sábado, embaixo do nariz de Israel. Ao analisar metadados dos vídeos, uma investigação da CNN revelou a presença de pelo menos 6 campos de treinamento dentro de Gaza. Um a 720 metros de uma área de patrulha da fronteira com Israel. Naquele campo, o Hamas recriou um bairro israelense e ali eles colocaram inclusive um símbolo do batalhão Erez. Os vídeos mostram eles pegando prisioneiros e amarrando-os as mãos atrás das costas. Imagens de satélite indicam que o campo foi construído no último ano e meio. Em outras 2 localizações, na parte sul de Gaza, o Hamas treinou para o seu ataque usando paragliders, incluindo o pouso deles. Em todos os 6 locais, 2 anos dessas imagens de satélite mostram que não havia indicação de que os israelenses sabiam disso. As imagens mostram que alguns campos expandiram para áreas rurais ao redor. As revelações trazem questões de como Hamas pôde treinar de forma tão aberta, tão perto da fronteira por tanto tempo e por que as autoridades israelenses não conseguiram descobrir e prevenir o que aconteceu no ataque de 7 de outubro. Olha, a equipe da CNN Internacional analisou centenas de fotos e vídeos de militares do Hamas para identificar as armas usadas no ataque surpresa a Israel. Veja a reportagem a seguir com tradução simultânea de Renato Geraldes. Todo um arsenal aqui em exibição. Armas montadas nas instalações de Hamas, mas que são também muito letais. Vemos muitas imagens e vídeos dos ataques surpresa do Hamas, utilizando armas que mataram pelo menos 1.200 pessoas em Israel. O equipamento que eles têm pode ser trocado de forma fácil. Ele é um equipamento também que é confiável e é fácil recuperar as peças. Temos essas metralhadoras aqui que parecem vir de ser armas de guerras antigas. Muitas das imagens que vemos aqui mostram a Atomav Kalashnikov, a AK-47, que é uma arma que atira em velocidade muito grande com um dano inimaginável. Também existem as granadas que são utilizadas pelos Hamas, sendo utilizadas nas regiões perto da fronteira de Gaza. Eles querem criar ondas de choque. São armas que são rudimentares, mas como eles têm uma capacitação em operação, eles conseguem bastante êxito com o uso dessas armas. A principal arma de Hamas é o foguete, tanto de curto quanto de médio alcance. Eles começaram seu ataque com uma chuva de foguetes. Vemos aqui centenas de foguetes chegando e sendo interceptados pelo Domo de Ferro de Israel. Hamas tem uma capacidade de disparar contra também aeronaves comerciais. Eu acredito que essa é uma das grandes preocupações com esses grupos terroristas. Eles também utilizaram parapentes para cruzar a fronteira. São fáceis de se manobrar os parapentes e são alvos fáceis também, mas no caos do momento funcionou essa invasão por parapentes. Eles utilizaram também uma escavadeira para derrubar uma cerca. Eles querem criar caos com os equipamentos. Olha, Israel diz que vai intensificar o combate ao Hamas com ataques amplos e operações terrestres significativas. Mas ainda não se sabe quando essa nova fase do conflito pode começar. O Henry Galski, ao vivo de volta de Israel, fala com a gente agora. Henry, quais os desafios para essa incursão por terra em Gaza?
Leandro, há muitos desafios, né? Em primeiro lugar, é um terreno conhecido pelo Hamas, mas desconhecido por Israel do ponto de vista prático. Israel tem imagens de satélite, enfim, tem monitoramento, mas nunca atuou no terreno, pelo menos desde 2014 não atuou nesse terreno. Ao mesmo tempo, Israel vai travar uma guerra não convencional com o Hamas, uma chamada guerrilha, uma guerra de guerrilha, né? Então, certamente haverá membros do Hamas misturados à população civil que foi ordenada pelo Hamas para permanecer nessa região. Então, Israel tende a aumentar a baixa de civis e tende a também receber críticas internacionais por isso. Do ponto de vista político, há também um esforço por parte de Israel de tentar convencer os seus parceiros árabes, os seus recentes parceiros árabes, cujos resultados foram obtidos nos acordos de Abraão de 2020, Emirados Árabes e Bahrein, e a gente não sabe como esses países vão reagir a uma ofensiva israelense terrestre que tende a aumentar o número de baixas civis palestinas. Ao mesmo tempo, a gente tem a informação de que o Egito se recusa a permitir que os palestinos saiam desse terreno, porque também não quer internalizar uma crise de refugiados para o seu próprio território. Não sabemos como Israel irá administrar isso. Talvez não por acaso. Hoje houve uma delegação israelense no Cairo se reunindo com autoridades egípcias, talvez para buscar uma solução ou uma forma de convencimento. Os acordos com o Egito, especificamente, eles são muito importantes para a estabilidade israelense, lembrando o seguinte: em todas as guerras árabes israelenses, nunca houve uma guerra que começou sem a participação do Egito e nunca houve uma guerra que terminou sem que o Egito se retirasse dessa guerra. Então, a parceria com o Egito, mesmo que não seja uma parceria de paz muito animada, digamos assim, a chamada paz fria, ela é fundamental para a estabilidade israelense. Agora, Henry, Israel está aí em volta, no entorno de alguns países que são considerados pelo governo de Israel inimigos. Pela sua experiência, do tempo que você está aí em Israel, o que pode provocar uma certa preocupação nesse momento agora que estamos vendo a situação aí em Israel, em relação a esses países no entorno? Bom, o que mais preocupa o exército de Israel nesse momento, inclusive dito pelo porta-voz Daniel Hagari, é a abertura de uma nova frente de batalha. Israel deixou muito claro que pretende se concentrar no sul, na faixa de Gaza, para depois, eventualmente, tentar entrar numa nova batalha se for necessário, né? Embora ele também tenha dito que Israel está pronto. Existe uma tentativa, inclusive dos próprios americanos, de dissuadir os demais países da região a entrar num novo conflito, né? Essa frase que tem ficado marcada nesse momento, que os americanos falam, todas as autoridades americanas que vêm a Israel falam o don't, né, do Joe Biden, que é não façam isso, né, numa tradução livre. Foi a frase que o Joe Biden usou no primeiro pronunciamento oficial dele, depois que ele teve acesso às imagens terríveis, né, dos atos bárbaros cometidos pelo Hamas em Israel, dizendo para que novos países não se envolvessem no conflito, não ousassem fazer isso. Foi repetida essa frase pelo secretário de Estado Antony Blinken e posteriormente pelo secretário de Defesa Lloyd Austin. Então é uma marca dos Estados Unidos. Os Estados Unidos inclusive enviou armamentos para Israel, o seu porta-aviões para cá, justamente para evitar que haja uma nova aventura por parte dos principais países que são os inimigos regionais declarados de Israel, não só países, né? Além do Irã, todas as milícias pró-iranianas em atuação na Síria, no Líbano e principalmente o Hezbollah, a milícia xiita libanesa que controla o sul do Líbano. Matheus, no início da semana, Henry, nós no início da semana conversamos sobre a região de Haifa, por ser uma região delicada, porque há indústria ali petroquímica. Houve até o momento algum alerta do governo de Israel sobre essa região, já que é uma região que pode ser um alvo ali de países vizinhos? Olha, não houve um alerta específico para essa região, a não ser quando houve, por exemplo, a suposta invasão de drones ou quando há lançamento de foguetes, inclusive por parte do Hamas, para essa região, tentando causar uma escalada nessa nova frente. Há um interesse do governo de deixar muito claro para a população que ela tem que seguir as determinações da Frente de Comando Interno, que é a parte do Exército que faz as determinações em relação à população civil. Não se fala explicitamente dessa preocupação com os tanques
de material químico que existem em Haifa. Essa é uma preocupação constante. Inclusive, é importante lembrar que em 2020, quando os Estados Unidos, ainda sob a administração de Donald Trump, efetuou o assassinato do general Qassem Soleimani, que era o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, a primeira ameaça que o Irã fez foi sobre a cidade de Haifa. Nós não sabemos se em função desse material químico que existe por lá, ou se em função da boa relação de uma cidade grande, mas com uma excelente relação entre as comunidades judaica e árabe, ambas israelenses, dentro dessa cidade. Mas é uma possibilidade. Haifa é um alvo sempre em destaque, especialmente por parte de quem ataca Israel pela sua fronteira norte, né? Okay. Obrigado pelas informações por enquanto, Henry. Daqui a pouco a gente volta com você. Até mais. Até mais. Vamos agora direto para a Central de Informações da CNN com o Matheus Meirelles. Matheus, por favor. Leandro, são 11 horas e 41 minutos pelo horário de Israel. Israel que revidou contra 2 foguetes lançados em território israelense diretamente do território da Síria. Esse é mais um episódio do aumento das tensões na região norte de Israel, de onde milhares de pessoas têm sido tiradas nos últimos dias devido às hostilidades com o Hezbollah no sul do Líbano e também agora com alguns ataques partindo do sul da Síria. Segundo as forças de defesa israelenses, as sirenes de alerta para bombardeios foram acionadas hoje na cidade de Alma e na cidade de Avnei Eitan, nas colinas de Golã, uma área ali ocupada por israelenses devido a 2 foguetes que partiram do território sírio. Esses foguetes acabaram caindo em áreas abertas. Em resposta, Israel usou a artilharia contra espaços sírios de onde os foguetes teriam partido. Os militares disseram também que dispararam um interceptador contra o que descreveram como um alvo suspeito lançado do Líbano em direção ao território israelense. Israel destaca que nos últimos dias trocou fogo com o Hezbollah e também com radicais na Síria, enquanto mantém a frente de guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Lembrando que tanto o Hezbollah quanto também alguns grupos radicais que atuam na Síria reivindicaram alguns ataques contra Israel em meio à ofensiva do Hamas em território israelense. Leandro. Ok, Matheus, obrigado pelas informações. Olha, um grupo com cerca de 30 brasileiros conseguiu chegar a Rafah, cidade ao sul da faixa de Gaza, e agora aguarda a autorização para cruzar a fronteira com o Egito. A nossa repórter Thaisa Medeiros tem os detalhes para a gente. Thaisa? Oi, Leandro. Boa tarde novamente para você, para todo mundo que segue nos acompanhando. São cerca de 30 brasileiros, então, aguardando ali na região da faixa de Gaza para poder sair da região que é delicada, é a região mais delicada e mais complexa para fazer esse transporte. Então, eles seguem aguardando. A expectativa é que tudo isso seja feito ainda hoje, ainda neste sábado. Essa informação foi passada para a gente pela Shahed Albana, que é uma brasileira que está nesse grupo e também está aguardando esse transporte. Eles estão em uma casa próximo, então, da fronteira com Rafah, que é onde vai acontecer essa saída, que é uma das únicas saídas possíveis nesse momento. E depois eles passam por Khan Yunis, onde outros brasileiros também vão ser buscados para poderem voltar para o Brasil por conta dessa complexidade da região, né? A Força Aérea Brasileira enviou, então, na quinta-feira, um avião, o VC-2, é uma aeronave da Presidência da República, para o resgate desses brasileiros. São 40 lugares nessa aeronave e ela vai ser usada, então, para que eles voltem ao país. A expectativa é que isso seja feito hoje do aeroporto de El Arish, no Egito. Então, eles embarcam lá e chegariam aqui no Brasil depois. A autorização, então, para essa travessia precisa vir do governo do Egito. Então, além da embaixada fazendo todo esse trâmite, o Celso Amorim, que ele é um dos que ajuda aí nessa análise internacional, né? Essa ponte internacional do governo brasileiro, ele está fazendo, então, essa negociação. O próprio presidente Lula também entrou na jogada já para tentar conseguir essa autorização para retirar os brasileiros de lá. Então, tudo isso depende que o governo do Egito faça essa autorização para que os brasileiros retornem ao país. Existem crianças, existem idosos nesse grupo de cerca de 30 brasileiros aguardando a repatriação.
situação. Além dele, cerca de 900 brasileiros já chegaram de volta ao país, já foram repatriados, todos em voos da FAB, da Força Aérea Brasileira, que vem fazendo aí esse trabalho de buscar em segurança os cidadãos que estão pedindo a repatriação. A gente, é claro, segue aguardando as notícias e atualizações da situação desse grupo de 30 brasileiros. Volto contigo, Leandro. Ok, Thaís, obrigado pela apuração e também pelas informações. O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, para pedir apoio no resgate de brasileiros da faixa de Gaza. Na conversa, Lula expressou preocupação com os civis na região e com o bloqueio feito por Israel, que impede a chegada de ajuda humanitária. O presidente brasileiro ainda condenou os ataques terroristas, reforçou a importância da libertação imediata de todos os reféns e se colocou à disposição para ajudar na busca por um acordo de paz. Além de Mahmoud Abbas, o presidente Lula também falou sobre a retirada dos brasileiros de Gaza com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. O portão de Rafah, que fica na fronteira com o Egito, é hoje a única passagem possível para quem deixar a faixa de Gaza, mas ele foi fechado após bombardeios israelenses e também pelo receio do governo do Egito de ocorrer uma grande onda migratória. Por telefone, o presidente Lula prometeu que os brasileiros que cruzassem o portão de Rafah seriam levados ao aeroporto de Arish, de onde embarcariam de volta ao Brasil no avião da FAB. Lula salientou ainda a importância em se criar um corredor humanitário na região para permitir o deslocamento de todos os estrangeiros que querem retornar a seus países. Tanto o governo brasileiro quanto o egípcio defendem a existência de dois estados, o de Israel e o da Palestina, como uma provável solução para o conflito atual. E mais de 300 mil reservistas israelenses foram convocados enquanto o país se prepara para uma possível operação terrestre contra o Hamas. O repórter da CNN, Jeremy Diamond, esteve em uma base onde esses reservistas vão se preparar para as próximas fases da campanha militar. Em uma base militar do sul de Israel, tanques israelenses estão prontos, aguardando ordens para uma invasão de Gaza que todos esperam, mas ninguém comandou. Este é um país em pé de guerra. The Israeli military has called up more than 300,000 reservists. It is one of the largest mobilization efforts in this country's history. And this right here behind me is that mobilization effort in action. You are witnessing thousands of reservists, Israelis from all across the country, coming to this military base in southern Israel to begin to prepare for the next phase of this military campaign. Mas não é só a escala que torna esta mobilização diferente. I've been in all the campaigns in the last 30 years. Never something like this. Para os soldados que convergem para esta base, ainda reverbera a brutalidade chocante dos ataques terroristas de surpresa do Hamas. Every person in Israel has lost someone. Every person. Been in Amsterdam till Wednesday morning, till Monday morning. I came here, to enlist to the army and to fight those bastards. It's a very emotional moment. A very emotional moment. Yes. When you see children die and keep nothing, it's like an animal. It's not. Dirigindo pelas estradas a leste da faixa de Gaza, os preparativos para a próxima fase da campanha militar de Israel estão em toda parte. Caminhões carregados com munições, veículos blindados, milhares de soldados israelenses se mobilizando. E a apenas 11 quilômetros da fronteira de Gaza, esta formação de transportadores de pessoal blindado. We are about a dozen kilometers from the Gaza border, about 6 or 7 miles. And what we are seeing here are the preparations for what many people in Israel believe is going to happen next. And that is the possibility of a ground invasion. You can see here armored personnel carriers, perhaps nearly 24 of those, as well as trucks, and you see soldiers all here preparing for the next phase of this war. Mas entre os preparativos para a batalha de amanhã, hoje ainda está muito vivo. Em meio à crescente tensão por um ataque terrestre de Israel contra Gaza, a repórter da CNN, Ari Burnett, foi surpreendida por tanques de guerra passando na fronteira. Vamos ver.
Nós estamos perto daquela área de onde teve... Tem um batalhão de tanques aqui, mas foi a região aqui em Gaza por onde o Hamas passou no sábado de manhã. Esses tanques vão passar e vão ficar cobertos em areia. Espera só um pouquinho. Ok. John and Kate, there's probably going to be another one. Ok, John, eu acho que vem outro tanque. Esse batalhão de tanques está vindo para cá. Lá vem mais um. Eles estão se reorganizando e se preparando para entrar. O que nós vimos aqui nos postos de controle da fronteira é que eles parecem cada vez mais prontos. Vai passar mais um. Isso dá uma noção de o que está acontecendo aqui no terreno. A alguns quilômetros da fronteira, nós estivemos em toda a fronteira olhando a prontidão do exército. E estamos a cerca de 15 quilômetros da fronteira egípcia. E hoje é um misto de preparação de tropas, vocês viram esse batalhão aqui, os reservistas chegando cada vez mais. E eles parecem cada vez mais prontos. E para entrar, basicamente. Eu falei com um militar que ele cresceu em Long Island, mas ele está aqui em Israel há algum tempo. E ele esteve num dos kibbutz aqui. E eu falei para ele, bom, que vocês viram essas imagens horríveis. E ele falou como essas casas nos kibbutz, elas têm quartos seguros no fundo das casas. É onde as pessoas se abrigam normalmente. Ele disse que quando o Hamas não conseguia entrar nesses quartos, ele colocava um fogo na casa. Então agora eles estão encontrando esqueletos ali.